Napoleão Bonaparte começou o poder na França, após a Revolução Francesa, assumindo o controle em 1799. Seu objetivo inicial era estabilizar a França e fortalecer seu governo. No entanto, ele logo vislumbrou a expansão do poder francês por meio de conquista e da influência. Ele teve várias campanhas e conquistas ao longo de sua história. A primeira foi em 1796, na Itália. Napoleão iniciou sua primeira grande campanha fora da França, com a invasão da Itália, através da Campanha da Itália. Ele derrotou as forças austríacas e seus aliados, estabelecendo várias repúblicas irmãs sob controle francês, como a República Cisalpina. Isso solidificou a posição francesa no sul da Europa. Sua segunda grande campanha foi em 1806, após a derrota da Prússia à Áustria nas guerras napoleônicas. Napoleão reorganizou o território alemão em uma nova entidade, chamada Confederação do Reno. Essa confederação serviu como um buffer contra outras potências europeias e consolidou a influência francesa sobre a Alemanha. Em 1807, ele colocou seus pés na Polônia, onde também influenciou o povo de lá, ao estabelecer o Ducado de Varsóvia. Após derrotar a Prússia, essa entidade era um estado cliente da França e ajudou a restaurar parte da independência polonesa que havia sido perdida durante as participações anteriores. Em 1808, Napoleão invadiu a Península Ibérica e depois o rei espanhol. Instalando seu irmão José Bonaparte no trono. Isso levou a uma guerra de guerrilhas prolongada contra os britânicos e os espanhóis, conhecida como Guerra Peninsular. Napoleão usou uma combinação de estratégias militares avançadas, como a formação de divisões móveis e tática de batalha rápida, conhecida como guerra de manobra. Além disso, ele estabeleceu um sistema de alianças e tratados para consolidar suas conquistas e fortalecer o Império Francês. A expansão do Império Napoleônico teve um impacto duradouro nas nações europeias. Napoleão impôs o Código Napoleônico e reformas administrativas, que alteraram as estruturas políticas e legais em muitos países conquistados. Também a presença e a dominação francesa fomentaram sentimentos nacionalistas e resistências locais, que eventualmente contribuíram para a formação de novos estados e a unificação da Alemanha e da Itália. O mapa da Europa nessa época foi significativamente alterado, com novas fronteiras e estados clientes que influenciaram a política europeia por décadas. A expansão do Império Napoleônico foi um período de vasta influência militar e política, que alterou profundamente as configurações da Europa e deixou um legado duradouro nas estruturas políticas e sociais das nações europeias. E falando sobre as reformas administrativas de Napoleão, que teve um grande impacto na ascensão do poder pós a Revolução Francesa. Então, ele fez várias reformas administrativas legais e que tiveram um grande impacto duradouro na França e em outros países europeus também. Começando com as reformas administrativas, começando com a centralização do poder, onde o Napoleão ele centralizou a administração do governo e ele criou uma administração pública mais eficiente. Assim, ele estabeleceu estruturas mais burocráticas e que permitiu um controle mais rigoroso sobre as províncias. Também teve a criação das prefeituras, que eram responsáveis pelas administrações locais. Então, essas prefeituras elas permitiam que o governo central tivesse um controle, uma supervisão mais direta sobre as regiões. Então, isso ajudou a unificar o país e sobre um governo mais forte. Também teve as criações de instituições educacionais, que, como exemplo, temos os liceus. Eles promoveram uma educação mais secular e a técnica que levou à formação de uma classe mais burocrática, baseada no mérito, em vez de ser baseada em privilégios hereditários. Agora falando sobre as reformas legais, começando com o Código de Napoleão, que foi um Código Civil de 1804, que também é conhecido como Código de Napoleão. Ele sistematizou as leis francesas e ele promoveu princípios como a igualdade perante a lei, a proteção da propriedade privada e a liberdade contratual. Esse código ele influenciou outros países europeus, até países não europeus. Então, ele serviu como uma base para sistemas legais. Então, apesar dessas limitações das liberdades individuais sobre o seu regime autoritário, as reformas legais elas foram fundamentais para modernizar o sistema jurídico. Então, por isso que as reformas administrativas e legais, elas não só mudaram a França,
mas elas também tiveram um impacto duradouro em sistemas do governo e a legislação em todo o mundo. Então, o nacionalismo e o efeito nas nações conquistadas. Então, as conquistas napoleônicas no início do século XIX tiveram um impacto significativo no despertar dos sentimentos nacionalistas em várias regiões da Europa, particularmente na Alemanha e na Itália. O expansionismo francês sobre Napoleão Bonaparte, aliado aos princípios revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade, criou uma dinâmica paradoxal. Por um lado, disseminou ideias de reforma política e social, enquanto, por outro, provocou reações de resistência e identidade nacional entre os povos conquistados. Então, os efeitos em cada nação conquistada. Na Alemanha, teve a desintegração do Sacro Império Romano-Germânico. A Alemanha, antes das guerras napoleônicas, era composta por uma série de pequenos estados fragmentados dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Em 1806, Napoleão dissolveu o Sacro Império e reorganizou o território em estados mais centralizados, como a Confederação do Reno. Essa reorganização política e a dominação francesa levaram a um aumento do sentimento nacionalista entre os alemães, que começaram a ver a necessidade de unidade para resistir à ocupação estrangeira. Guerras de Libertação, de 1813 a 1815. As guerras de libertação contra o domínio napoleônico ajudaram a consolidar um sentimento de identidade nacional alemã. A luta comum contra um invasor estrangeiro uniu diferentes estados alemães e catalisou o desejo de unificação. Figuras como Henrique von Kleist e Johann Gottlieb Fichte promoveram ideias de nacionalismo cultural e político, defendendo a união dos estados alemães em uma nação independente. Cultura e filosofia nacionalista. O romantismo, o movimento cultural e intelectual da época, também desempenhou um papel importante na formação da identidade nacional alemã. A exaltação do passado germânico, das tradições folclóricas e da língua contribuiu para a formação de um senso comum de identidade que ultrapassava as divisões políticas existentes. Já na Itália, teve a fragmentação política e domínio estrangeiro. Semelhante à Alemanha, a Itália no final do século XVIII e no início do século XIX era composta por diversos estados independentes e estava sob o controle ou influência de várias potências estrangeiras, como a Áustria. A chegada de Napoleão e a subsequente criação de estados fantoches franceses, como o Reino de Itália e a República Cisalpina, destacaram ainda mais a fragmentação política da península e a necessidade de unificação. Ideias de reforma e unificação. Então, sobre o domínio napoleônico, reformas administrativas e legais foram introduzidas na Itália, muitas vezes inspiradas nos princípios da Revolução Francesa. Apesar do ressentimento por causa da ocupação estrangeira, essas reformas ajudaram a promover a ideia de um Estado italiano moderno e unido, livre da opressão estrangeira e da fragmentação política. E movimentos revolucionários e o ressurgimento. Após a queda de Napoleão, a ideia de unificação italiana começou a ganhar força, culminando no movimento conhecido como Risorgimento. Líderes como Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi usaram os sentimentos nacionalistas formados pela resistência ao domínio estrangeiro para promover a ideia de um Estado italiano unificado e independente. Então, as conquistas napoleônicas, ao mesmo tempo que impuseram um domínio estrangeiro, também inadivertidamente fomentaram sentimentos nacionalistas em vários países europeus. Na Alemanha e na Itália, o efeito da dominação francesa e a disseminação de ideias revolucionárias contribuíram para a formação de movimentos nacionalistas que eventualmente levariam a uma unificação desses países. A resistência do domínio napoleônico foi um catalisador para o desenvolvimento de identidades nacionais e a busca pela autodeterminação política. Então, eu vou falar aqui sobre alguns exemplos, tanto econômicos quanto comerciais, que foram causados assim pelo Napoleão. Então, eu peguei aqui 3 exemplos para falar sobre, no caso dos econômicos, né? Um deles a gente poderia dizer que foi um certo bloqueio continental que houve
Afinal de contas, foi o próprio Napoleão que instituiu esse bloqueio, justamente para enfraquecer o Reino Unido, impedindo assim que os seus produtos eles chegassem ao continente europeu. E isso causou assim dificuldades econômicas significativas para a Grã-Bretanha e também alterou muito assim as rotas comerciais globais. No entanto, esse bloqueio ele também afetou negativamente os países europeus neutros e também os próprios aliados do Napoleão, que eles tinham ali relações comerciais com o Reino Unido e tudo mais, e isso acabou levando à escassez dos bens, né? E também o aumento de preços em vários países europeus. Então, segundo exemplo aqui, eu tenho também as reformas econômicas e institucionais, até porque o Napoleão ele introduziu reformas econômicas e administrativas em territórios que ele mesmo conquistou, incluindo o Código Napoleônico, que ele unificou e simplificou as leis civis e comerciais. E essas reformas elas ajudaram a modernizar sistemas legais e administrativos, promovendo assim a estabilidade econômica em alguns casos. Também, como terceiro exemplo, eu tenho a nacionalização de indústrias e recursos, até porque em alguns territórios ocupados, o Napoleão ele implementou políticas de nacionalização e também controle sobre recursos estratégicos e indústrias, o que tinha assim, implicações tanto para a economia local quanto para a economia francesa. Enfim, falando agora sobre os impactos comerciais que foram causados por ele, agora dessa vez eu peguei 4 exemplos. O primeiro deles seria assim, uma certa mudança que ocorreu nas rotas comerciais. Afinal de contas, a interrupção dessas rotas tradicionais devido ao bloqueio continental que eu falei lá mais cedo, ela forçou muitos países a buscar novos parceiros comerciais e também novas rotas, assim, né? O que teve efeitos de longo prazo nas dinâmicas comerciais europeias. Então, também tem o desenvolvimento de indústrias locais, até porque em resposta às dificuldades impostas pelo bloqueio, assim, né? Alguns países eles desenvolveram as suas próprias indústrias e infraestrutura. Por exemplo, a França ela viu um crescimento em sua indústria manufatureira como resultado de uma menor dependência das importações britânicas. Então, bom, aqui no terceiro exemplo nós temos a influência das colônias, até porque o Napoleão ele tentou expandir o controle francês sobre colônias e áreas ultramarinas, o que alterou assim as dinâmicas comerciais e globais. Então, a guerra contra Napoleão ele também levou a mudanças na posse de várias outras colônias. E como último, no caso, o quarto exemplo, tem aqui os acordos comerciais, até porque o fim das guerras napoleônicas e a restauração da paz na Europa, eles também permitiram assim a retomada das relações comerciais mais tradicionais. As mudanças nas políticas comerciais e acordos internacionais que surgiram após a queda do Napoleão, elas também tiveram impactos duradouros sobre o comércio europeu e também o comércio global. Napoleão Bonaparte trouxe inovações táticas e estratégicas que formaram a guerra no século XIX. Ele organizou exércitos em corpos autônomos, o que permitiu maior mobilidade e flexibilidade. E usou a artilharia de forma concentrada para maximizar seu impacto. Estrategicamente, Napoleão era um mestre em manobras rápidas e na concentração de forças decisivas, além de ter uma abordagem eficiente à logística. Seus métodos influenciaram exércitos de outras nações, como a Prússia e a Áustria, que adotaram suas táticas para modernizar suas forças militares.